amigos, olá, amigas. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita, com dicas de ótimas leituras aqui pelo Prozebem TV, o Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, em Aracaju, Sergipe. Hoje, com o livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei Oliveira e psicografado do espírito Hermance Dufour, onde a proposta é fazer a nossa autotransformação com leveza e esperança. Bom, se você gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe aí com seus amigos e familiares e não se esquece de deixar o seu like e os seus comentários. Mas faz isso agora para ajudar o conteúdo do canal Prozebem TV a chegar para mais e mais pessoas. O tema de hoje é Dores do Martírio, que Hermance se espelhou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, quando o Espírito Protetor informa que não consiste a virtude de nós todos em assumirmos um aspecto severo, lúgubre diante da vida, em repetirmos os prazeres que as nossas condições humanas nos permitem. Ele diz que nós não podemos imaginar que para viver em comunicação com os espíritos superiores, uma comunicação constante, para viver sobre as vistas do Senhor, seja preciso que nos entreguemos aos cilícios e nos cobramos de cinzas. E o que Hermance quer dizer com isso? Interpreta em cima desse assunto? Que no crescimento espiritual se torna essencial que a gente possa distinguir quais são as nossas dores que nos proporcionam crescimento, a dor, crescimento, e quais são as dores do martírio. Porque o martírio, ele é uma forma de autopunição que não nos traz benefício concreto. Ela diz que nós criamos capas mentais que são estruturas que nós mesmos formamos de um eu ideal aos nossos olhos. Aquele ser que aos nossos olhos seria perfeito, que nos leva a crer que nós possamos ser mais ou melhores do que realmente somos. Isso como uma forma de defesa contra os nossos defeitos, quanto olhar para o nosso defeito, porque nós não queremos geralmente aceitá-los em nós mesmos. Então, ela informa que a melhoria íntima, autêntica, séria, ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes das cobranças e dos nossos conflitos interiores. São as dores que impomos a nós mesmos pelas nossas atitudes de desamor, quando acreditamos que aquele eu ideal que a gente criou nega ou nos faz fugir do nosso eu mesmo. Então, por quê? Nós não queremos, muitas vezes, experimentar essas dores do crescimento. E um exemplo típico disso é quando nós somos convocados a examinar certa imperfeição apontada por alguém, e entre a dor avaliação e a dor negação, a gente acaba optando pela dor negação. Então, devemos ter muito cuidado quando a gente pensa, não posso mais falhar, porque é mais difícil conquistar o si quando a gente pensa dessa forma. Quando nós começamos a conhecer os grandes inimigos do nosso amor, do nosso alto amor, né, da nossa intimidade, o perfeccionismo. É um grande vilão nessa história. Pois é, e muitas pessoas acreditam que o perfeccionismo possa ser uma qualidade, mas dependendo do grau, ele se torna um inimigo e não um aliado do nosso crescimento. Bom, Hermance diz que, querendo se transformar, aquele que parte para um processo de autorreprovação cria aí
uma marra muito cruel a si mesmo, porque se inclina para a condenação, a autocondenação. Então a questão não é lutar contra nós mesmos, dizendo eu não posso mais errar, mas sim conquistar aquela parte doente, recuperá-la. E isso jamais nós conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. E como se faz isso? Respeitando, olhando para ele, identificando os motivadores, né, os incentivadores desse lado doentio que possam ser transformados dentro de nós e mutacionados, né, para reações boas. Então, a irmã se diz que abre-se muitas portas para consequências graves, sendo algumas dores do martírio, o desconforto íntimo, o desassossego quase permanente, aquela sensação de perda de controle, a baixa tolerância às frustrações do dia a dia, as ansiedades e medos incontroláveis de situações muitas vezes irreais que não aconteceram e nem tem como acontecer. Irritações sem motivos aparentes, mau humor, intenso desgaste energético que decorrem dos conflitos conosco mesmo e com os outros, e aquele desânimo que não abandona. Convém então refletir sobre uma das mais pertinentes atitudes que tem levado os discípulos espíritas aos sofrimentos voluntários com o seu processo de interiorização, de reforma íntima, o culto à dor. Pois é, o culto à dor, segundo Hermance, tornou-se uma cultura nos ambientes espíritas, condicionando que a ideia de sofrer é um sinônimo de crescer, é um resgate, é uma quitação, ou seja, a dor punitiva, a dor punição, como um instrumento indevido de libertação, quando na verdade é a dor que educa, que liberta. Então, e também não é a intensidade da dor que educa, mas sim o esforço que se faz para amenizá-la em nós. Certamente esse caminho vai gerar muitos martírios, muitos ônus para uma vida mental sadia. Porque existe frequentemente um trio de sicários da alma que a chicoteiam constantemente durante as etapas do amadurecimento, mas que muitas vezes também podem ser utilizados, se bem pensados e bem avaliados, em aliados para a autotransformação. Quais são eles? A baixa estima, a culpa e o medo de errar. Nós precisamos olhar para esses três critérios que possam habitar em nós para que possamos trabalhar com eles e resgatar, né, aquela saúde, aquela serenidade novamente. Então, apesar deles serem sofrimentos psíquicos, eles também funcionam como emuladores do progresso quando nós habilitamos a gerenciá-los diuturnamente. Por exemplo, a culpa pode se transformar num instrumento de medida da nossa conduta para impedir novas quedas ou a baixa estima, né? Que também se converte na capacidade de descobrir valores e o medo de errar, que se promove um valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões. Olha só, às vezes a gente fica, né, carregando conosco esse peso todo, quando na verdade podemos utilizá-los em nosso favor. Bem, Hermance faz um apelo à leveza, né? Ela diz que a leveza está quando a reforma íntima pode ser considerada a melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte que nós consideramos ruim, porque nós somos feitos dessas duas partes, da parte que ainda precisa ser melhorada e da parte que já é considerada em melhoramento, né? Aquele lado bom e aquele lado que precisa melhorar. Precisam ser colocados frente a frente, né? Para que possam ser trabalhados de uma forma carinhosa, amorosa em nós.
uma proposta de aperfeiçoamento gradativo e perseverante, cujo objetivo maior é a nossa felicidade e a nossa paz. Então, a irmã se diz que quem está na reforma interior tem um referencial fundamental para se autoanalisar ao longo da caminhada educativa, um termômetro das almas que se aprimoram. Por isso, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, o prazer de viver. Que essa reflexão nos traga muita energia, muita força de vontade, muito carinho para conosco mesmo, muita aceitação, para que a gente possa olhar para nós, perceber aquilo que precisa ser reformado e mãos à obra, reformar. Porque quando a gente entra em algum local, na nossa casa, na nossa vida que precisa de reforma, a gente não entra derrubando todas as paredes e quebrando tudo. Primeiro a gente observa onde estão as trincas, onde estão as rachaduras, onde está mal pintado, onde já descascou, onde tem um cano para consertar, e aí vai agir em cima daquele problema para que tudo fique em equilíbrio. Internamente, interiormente, também podemos usar desta lógica para cuidar mais de nós com carinho, com atenção, lembrando que nem sempre é pela dor que aprendemos. A primeira oportunidade, o primeiro propósito de Deus em nossa vida é o amor. Então, que aceitemos as propostas de amor que Deus tem na nossa vida. Vamos orar? Agradecendo a Deus, Pai de amor, ao Mestre amado Jesus, aos irmãos de luz da espiritualidade superior, por nos proporcionar maravilhosa oportunidade de reflexão, de entendimento sobre a vida, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa condição de seres imperfeitos a caminho de uma busca da autorrealização, do amor, da paz interior e da felicidade. Que Deus esteja presente em nossas vidas, em nossos lares, nos trazendo sempre a alegria de viver e que todas as bênçãos possam chegar até nós, assim como nós nos colocamos à disposição, fluidificando nossas águas, harmonizando as nossas células e nos proporcionando alegria e paz. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada e até a próxima!